Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de trabalho. Já estamos nos deslocando ao trabalho, irmão. Então, irmão, as mensagens que a gente está publicando ultimamente, a gente procura usar como base a última mensagem que foi gravada. Lembrando a você que os primeiros 5 minutos dessa gravação vai para o Quawai, o restante vai para o nosso canal. Essas gravações duram em média 20 minutos. Então, se você quiser assistir o restante das gravações, vai em nosso canal e aproveita e se inscreva. Então, irmão, a gente está comentando aí sobre, nos últimos comentários, sobre o poder da palavra, né? Essa palavra aqui na regência das leis corruptíveis, ela é bastante criticada, bastante reprovada, censurada. Por quê? Por que isso? E quando as pessoas usam a palavra, eles têm que usar sua mente para ver o que ele pode falar e o que ele não pode. Porque se trata de leis corruptíveis, o regime é esse, né? Em que a palavra, ela é feita, ela é falada de forma programada, de forma elaborada, porque tudo opera à base de montagem, irmão, de armação secreta. Então a palavra, ela pode desmontar essas armações secretas. Então, o regime que opera, ele opera dessa maneira. A palavra, ela é usada, ela é lançada, mas vigiada pela mente. A mente usa ela para vigiar, ver que ele pode falar, o que ele não pode. Através daí ele se estabelece, ele divide sua mente e ele se divide todinho também, se manipula todinho a partir daí, porque ele não vai falar o que ele pensa em falar, ele vai falar o que ele deve falar, ou seja, ele já se autoprograma a partir daí. Ele se autoprograma e a partir daí ele já fica programado. Hoje já pronto já para ser controlado pelos programadores. Então o regime opera assim, entre o que você pode falar e o que você não pode. Ele opera dessa maneira. E aí compromete todas o seu dia a dia, porque você não pode falar como é que você está, né? A sua situação você não pode falar. Se você estiver mal, não estiver numa boa, você não pode falar. E aí você manipula tudo, até mesmo a situação que você se encontra a partir daí. Então essa manipulação, ela faz parte do regime, porque o regime, ele é manipulador. Hoje a maior barreira que nós enfrentamos, irmão, é nesta área aí, porque nós temos outro regime e que combate de frente esse regime que opera, e nós somos muito criticados, muito caçados por causa disso. Mas se trata do regime que eu vivo, irmão, o regime novo da lei incorruptível de Cristo, que é o fundamento, é a verdade. Uma das coisas que eles poderiam fazer comigo é classificar como ilegal, né? Porque perante a lei que opera, as leis corruptíveis, é ilegal isso aí mesmo. Tanto é verdade que as igrejas que
se limita a usar a palavra, eles têm que obedecer esse regime de vigiar nas palavras, para não falar tudo, falar somente o que é permitido falar. Porque isso faz parte do regimento que opera das leis corruptíveis. E na regência da lei incorruptível, que o fundamento é a verdade, a gente não vigia nas palavras, a gente lança tudo e revela muitas coisas mesmo. Muitas coisas que estão em oculto e que ainda tem coisa para revelar. Isso é o começo, irmão. Essas revelações que nós estamos revelando aí só é o começo do que tem para ser revelado. Porque ao longo dos anos, irmão, as pessoas sobreviveram, as pessoas nasceram e morreram com esse regime. Com esse regime. E agora, a partir de agora, nós apresentamos outro regime que desmonta esse regime aí. Que desmonta esse regimento. E aí, tá, né, aterrorizando o mundo. Isso mesmo, irmão. Porque esse regime, ele opera não é só aqui em Bacabal, não, irmão. É em todos os lugares. Em todos os lugares que opera esse regime da terra. Então há coisas novas que todo mundo está estranhando. Todo mundo está estranhando, né? Com medo, né? Por que que as pessoas estão com medo? Porque esse regime que opera aí, irmão, eles são muito criteriosos acerca dessa palavra. Justamente para poder gerar pela aparência um cenário desejado. Isso mesmo, um cenário desejado. Gerado pela aparência. Porque a partir daí, da aparência, é possível manipular tudo. Só que essa aparência, ela oculta a realidade, mas que não pode ser falado para produzir pela aparência aquelas tramas articuladas, a realização daquelas tramas. E no sigilo se encontra as injustiças, a maldade, a violência. Hoje, irmão, muitas pessoas estão deprimidos, sofrem de depressão por causa desse regimento, desse regime, que eles põem uma regra que as pessoas não podem falar e as pessoas ficam com toda a maldade dentro dele. Eu já falei sobre isso aqui, né? Que o mal, ele é preservado nas pessoas como uma joia preciosa através do sigilo. Aí a pessoa dá uma de bonzinho, mas dentro dele ele tá cheio de maldade e não pode falar. Aquilo funciona como uma bomba que corrói a sua alma. Corrói, né? Faz mal terrível para ele mesmo. Eu creio que a maior das enfermidades, mano, surge através desse comportamento. Que as pessoas ocultam dentro de si o mal e não pode desabafar. Tem que preservar esse mal dentro dele. Porque ele tem que, na aparência, ele tem que demonstrar que está tudo bem. E aí, esse mal, ele foi colocado através da opressão do regime. O regime, ele faz um sistema de rastreamento para identificar quem ainda não tem no seu interior essa maldade. Porque é uma ameaça. É uma ameaça ao sistema. E aí eles encontraram em mim
é a ausência dessa maldade. Então hoje eu sou uma ameaça a esse sistema por isso. E aí eles tentam, né, eles fazem o cerco em todas as áreas, numa tentativa de implantar dentro de mim esse mal, para poder alinhar eu ao regime que opera, que é o regime da maldade. Mas aí, quando eu lanço a palavra, eu desabafo. E aí eu lanço mal também, o mal, fora também o mal que há dentro de mim. E aí ele não sobrevive em mim por isso. Já outras pessoas que aceitam o regime de falar somente o que é permitido falar, é possível preservar dentro dele o mal. Ele consegue preservado justamente aí, através do sigilo. Aí se caso ele não tiver mal, eles oprimem ele, começa a pressionar ele até que seja gerado dentro dele esse mal. E a partir daí ele fica alinhado às regras do regime, que é de maldade, né? De maldade, é só de pessoas perversas. É uma rede, e através disso é que forma as facções, irmão. Através desse mal é que é formado as facções. Eles se unem para penalizar quem não faz parte, quem não está nessa rede de malfeitores. E geralmente identifica, entre as quais muitos crentes são identificados. Muitos crentes são identificados como não fazendo parte dessa rede. Aí o trabalho é sempre mesmo. Opressão, né? O mal, né? Ele oprime as pessoas. Aí quando a pessoa começa a vigiar nas palavras, ele já vai preservar dentro dele aquela maldade, aquele ódio. É uma bomba, irmão, né? Hoje esse sistema ele destrói as pessoas por dentro. E muitas pessoas, ou por que não dizer a maioria, estão com depressão. Depressão porque é excesso de maldade dentro dele. Porque ele não pode falar, ele não pode desabafar. E aí ele preserva dentro de si aquilo lá como se fosse uma joia rara. Então, já o nosso regime é diferente. Para você que está sofrendo de depressão, o nosso regime é diferente. Você pode falar o mal, desabafar. Se você está sendo oprimido, você pode ver que eu desabafo, irmão. Eu desabafo mesmo. Se você estiver sendo oprimido, injustiçado, você pode ver que todas essas revelações aqui, ela vai em forma de desabafo. É a forma de desabafar, porque eu não tenho o que esconder. Da maneira como as coisas vêm para mim, eu falo mesmo. E aí eu me transformo numa pessoa inadequada ao sistema. Porque a garantia do sistema, irmão, que eles querem das pessoas é o sigilo, é a confiança do sigilo. Guardar o segredo. Porque ali está o sucesso dos que conseguem ser bem-sucedidos, é o segredo. E se revelar, desmonta todo o sistema, todo o poder do sistema. Já eu não, eu revelo porque a minha lei é o contrário. O fundamento é a verdade, e eu não posso guardar dentro de mim mágoa. E aí quando as pessoas começam a te oprimir, você desabafa, e aí você não fica com mágoa daquela pessoa. Você fica livre. Porque através da mágoa, irmã, que vem o desejo de vingança, de fazer até justiça com suas próprias mãos. Mas como eu me esvaziei daquele mal com a palavra,
aquele mal não se encontra mais dentro de mim. Porque assim, irmão, as coisas ruins você tem que lançar fora dentro de você. Lança para fora de você as coisas ruins. Agora, busque as coisas boas, que é o bem, que é a paz, que é amor. Porque não tem como você adquirir uma paz interior, irmão, se não for dessa maneira. Muitas das vezes você consegue uma paz exterior, ou seja, uma paz falsa. Porque a paz verdadeira, irmão, ela se origina do nosso interior. Essa é a paz verdadeira. Se nós tivermos paz com nós mesmos, e para você conseguir essa paz, você tem que se esvaziar do mal. E a maneira de se esvaziar do mal é com a palavra, desabafando, lançando fora toda a opressão. E é muito importante você lançar essa palavra contra aqueles que lhe oprimem. Porque muitas das vezes eles vão programar você para você desabafar contra, né, contra o alvo deles, que geralmente não é o opressor. É isso mesmo. Você desabafar contra uma maneira de desabafo injusto. Tudo isso é possível através de pressão e vantagens. Isso aí acontece bastante, com bastante frequência. A pessoa desabafa e contra quem não é opressor, não está ali oprimido. Ou às vezes até você interpreta como opressão, porque você está programado para interpretar dessa maneira. Porque hoje, irmão, eles procuram focalizar os problemas, a causa dos problemas, a quem realmente não provocou esses problemas. É uma maneira de acusar e penalizar o justo. Então funciona dessa maneira. É o mesmo sistema aí que ocorreu com Jesus, irmão. É a maneira de operar mesmo. Porque o regime é o mesmo. Crucificar um inocente. Então a base é sempre assim. Ou crucificar o menos injusto. O menos injusto, né? Menos injusto. Para salvar o mais justo, proteger ele. Porque aí protege todo o sistema que é perverso e injusto. Então quando nós lançamos, eu mesmo, quando eu lanço a palavra, às vezes eu lanço com quem me oprime, mas só que não é para condenar ele, nem acusar. Porque ele estava sendo obrigado a se comportar daquela maneira. Sob pressão, né? Porque hoje o regime ele opera obrigando as pessoas. As pessoas são obrigadas a ficar do lado deles. Eles obrigam. Porque eles se acham dono do mundo. E até agora operou só um regime, irmão. E eles estão acostumados aí a estabelecer da maneira dele esse regime. Obrigando todos a se sujeitar a ele. Então eles ainda não reconheceram que esse regime é um outro regime, esse trabalho que nós apresentamos, para libertar as pessoas. Portanto, dando o direito às pessoas de não ficar preso mais aos seus interesses. E isso aí vai democratizar tudo. Vai implantar um regime livre na Terra. Mas eles continuam da mesma maneira para continuar ainda com o regime fechado. Estabelecendo as suas próprias regras da vossa maneira, obrigando todos a ficar sujeitos. Então isso aí é um processo, irmão, que vem se estendendo ao longo dos dias e dos anos de tentar libertar as pessoas. Mas eles procuram impedir. Mas pouco a pouco, né, tudo esse sistema vai se enfraquecendo. Porque é um sistema que opera em toda a Terra, irmão. Tradicionalmente até, né? Então não é fácil derrubar um regime nessa dimensão. Não é fácil. E aí a gente luta.
E aí parece que não tem resultado. Porque há um cerco, há um controle para que não haja resultado. Porque eles sabem, irmão, que esse projeto, se ele se estabelecer, ele vai revolucionar tudo. Ele já está revolucionando antes de estabelecer. Somente usando a palavra, irmão, ele já desmonta tudo. Como eu falei para vocês, eles estão controlando as informações que nós estamos lançando na internet. O controle rígido. Para você ver como há uma preocupação muito grande. E aí esse controle, ele se estende também aqui na realidade. Nós já tentamos fazer a base de várias maneiras e não foi possível, que eles não deixaram. Então o controle, esse controle aí é a maneira que eles estão usando para sobreviver, irmão. Para sobreviver o sistema. Não é mais para prevalecer, não, é para sobrevivência do sistema. Porque ele está ameaçado. O sistema está sob ameaça, irmão. Então eles estão fazendo isso aí para sobreviver, para se manter. E ele vai se desmontar. Bom dia. Vão passar 2 dias. Vão passar 2 dias ele vai se desmontar. Porque há tempo determinado para isso, irmão. O tempo determinado para o desmonte desse sistema. Ao tempo de Deus. Então tem que esperar o tempo de Deus e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, irmão, que Deus possa abençoar todo mundo. Um bom dia a todos. Em nome de Jesus. A gente vai encerrar por aqui o vídeo.